It's so funky. Essa daqui vai ser a primeira. A gente está acertando com o Jairo de fazer o primeiro podcast com banda ao vivo do mundo, provavelmente. Boa. O duro vai ser tocar bateria e entrevistar ao mesmo tempo, mas eu vou tentar fazer isso. Põe um bongô. Um bongô, é isso aí. Hoje nosso convidado é o Ravi Sunny, que já pode me chamar de Dagoberto. Meu nome é Dago, sim. Meu apelido é Dagomir Marchese, mas minha identidade secreta é Alexander Waverly. Qualquer coisa, abre o canal D. O pessoal sabe do que eu estou falando. E, Sunny, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado eu pelo convite, um prazer sempre poder disseminar o judaísmo. É verdade. Para todos. E obrigado aqui pelo Arthur Piva por ter me ajudado aqui também. Eu que agradeço a oportunidade de entrevistar o Rabino. Para mim é uma honra, na Shalom. verdade. Shalom. Rabino, a primeira pergunta assim, que eu queria te fazer é uma pergunta completamente complexa e vai ser difícil você responder, porque por que ainda existe tanto antissemitismo? Por que aquela ditadura do Irã é obcecada em destruir Israel? Por que tem jogador da NBA que é antissemita? Por que aquele imbecil daquele baixista do Pink Floyd também gostaria de destruir Israel, matar? Por que ainda é tão forte o antissemitismo no mundo? Ignorância. As pessoas estão sendo doutrinadas. As pessoas, infelizmente, quando não enchem o seu copo com água, que é vida, o buraco fica vazio e o que entra neles? Cobras, escorpiões, todas as coisas que são prejudiciais e perigosas. Eu acho que o ódio gratuito sempre existiu. Mas é um absurdo, ainda no século XXI, depois de tudo que passamos, a sociedade ainda sofrer com racismo, antissemitismo, homofobia, perseguição às minorias. Eu acho que o ser humano, se ele não se prepara, se ele não alimenta a sua alma da mesma maneira que alimenta o corpo, então ele está retrocedendo. O ser humano, se ele não investir em conhecimento que agrega valor, ele vai se transformar num ser inferior aos animais. Porque nenhum animal matou 6 milhões de pessoas, por exemplo. Exatamente. Então a nossa missão é encher o nosso copo. Eu acho que a grande chave para a paz, para a alegria e para todas as coisas boas da vida, eu posso resumir em uma palavra: educação. Mas por que judeu? Porque não é só o judeu, as minorias em geral. Existe preconceito. Na Alemanha, por exemplo, eles queriam encontrar algum culpado e terceirizar a culpa pela crise que aquele país estava vivendo. Verdade. Então eles concentraram todo aquele discurso em cima das minorias, querendo colocar uma teoria de que existe uma raça superior. Sim. E que as outras precisam ser exterminadas para que a sociedade se purifique desse mal. E é incrível como as pessoas, por ignorância, por não estudarem, por não irem atrás da verdade, do conteúdo verdadeiro e dos valores que nos carregam sempre, no caso do judaísmo é milenar, sim. Elas acabaram se deixando levar e foram estupradas por um discurso que manipulou a massa. Não só naquela geração, como em todas as outras gerações em que a perseguição, o derramamento de sangue pairou. Mas Israel, diferente de outros países e de outros países que têm a religião como característica, trata com igualdade as minorias, até onde eu sei. Sim. Ele procura integrar os muçulmanos à sociedade israelense. Ainda assim, o que chega ao Brasil muitas vezes é uma visão distorcida disso. No conflito Hamas e Israel, 9 entre 10 manchetes são favoráveis ao Hamas crucificando Israel. Ainda se faz um mau trabalho sobre o que Israel de fato faz com as minorias internamente na mídia brasileira? Israel é a única democracia do Oriente Médio.
Então, quem já foi para Israel, no meu caso, eu morei lá. Você morou 8 anos. 8 anos? É. Como é que você sabe? Eu ouvi o concorrente. É jornalista? Jornalista. É jornalista. Eu Ele ouvi o pesquisou. concorrente. Tem que ser curioso. Você sabe que 8 anos da minha vida eu morei lá. Foi lá que eu enchi meu copo, para ele transbordar e poder encher os outros copos. Lá é o Palácio do Rei. Lá é a nossa terra. Sim. Jerusalém, principalmente. É a capital do passado, do presente e do futuro do nosso povo, o povo de Israel. E lá o discurso é de paz. Judeus e árabes são povos irmãos. Nós acabamos de ler sobre o nosso patriarca Abraão, Avraham Avinu. Conhece? É o mesmo. Nosso patriarca. Estamos lendo agora o livro de Bereshit, recomeçamos a leitura da Torá. Estamos já em Parashat Toldot, na porção onde nós vamos vivenciar novamente todos os episódios da vida desses gigantes que foram os nossos patriarcas e as nossas matriarcas. E Avraham, ele teve 2 filhos, Ismael e Yitzhak. Ismael e Isaac. Ou seja, nós somos filhos de Isaac e os árabes, filhos de Ismael. Então somos primos. Sim. E durante muitas gerações, o convívio foi pacífico. O que sim Israel luta é pelo seu direito de sobrevivência. É pelo seu direito de continuar existindo. Infelizmente, a única nação que precisa lutar e justificar a todo momento o seu direito de existir é Israel. Exatamente. O nosso discurso sempre foi contra o terrorismo e não contra os árabes. Pelo contrário, eu pessoalmente tenho muitos amigos árabes. O Sheikh Mohammed Al-Bukai já esteve no meu programa de TV. É mesmo. No meio do conflito, do último conflito, onde o Hamas começou a soltar mísseis contra Israel, e milagrosamente nenhum atingiu o alvo. Israel tem uma tecnologia que intercepta os mísseis no ar. Chama mesmo. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, isso aí. Eu fiz questão de convidar o Sheikh da Mesquita Brasil, Mohammed Al-Bukai, que veio no meu programa, veio no lançamento do meu livro. Eu já o visitei, ele já me visitou, e nós sempre estamos trocando ideias e conteúdos, porque o nosso objetivo é o mesmo, é educar. E Jerusalém tem templo das 3 religiões, né? Sim, sim, as 3 maiores. As 3 maiores. As 3 maiores. Exatamente. E quem não foi para Israel precisa ir para sentir isso que eu estou falando, vivenciar isso que eu estou falando. É um exemplo. Israel hoje é um polo de tecnologia, de ciência, de inovação, de educação, de empreendedorismo, de medicina para o mundo. É bom para a humanidade que Israel continue existindo. E não só disso que você falou, como faz grandes séries de televisão também. Você assiste Falda? Não. O que é? Maravilhosa, uma série israelense. Eu assisto o meu programa todos os sábados, às 10 da noite, na TV Gazeta. Você já assistiu? Sim, eu vi no YouTube. Ravsani Live Show. Aliás, muita alegria para compartilhar. Eu te perguntar isso. Se o Silvio Santos falasse hebraico, como é que ele falaria? Vai, Dagoberto. Shalom Abeveinu, Shalom Aleichem. Reveino Shalom Aleichem. Silvio é um querido judeu e que se orgulha do seu judaísmo. É mesmo, né? Sim, eu estive faz algumas semanas no Teleton, pelo 4º ano consecutivo, porque o Teleton ele é um projeto sagrado que está focando nas crianças da ACD. E um dos pilares do judaísmo é esse, é ajudar a vida das pessoas que mais precisam. Um dos 3 pilares que sustentam o mundo é a bondade, Gemilut Hassadim, atos de bondade. Então o Teleton representa tudo isso, então sempre que me convidam, eu vou lá e motivo o Brasil a doar e a compartilhar essa mensagem de que a justiça social ela deve fazer parte dos nossos valores, ela deve fazer parte do diálogo que nós temos dentro de casa, em qualquer lugar. O pilar do judaísmo é amar ao próximo como a si mesmo. Sim. E projetos como esse, eles são a tradução desses valores da melhor maneira possível. E o Silvio, ele em 1998, ele fez o que nenhum empresário de televisão faria. Ele abriu a emissora
24 horas, parou a programação. Isso custa. É demais. Isso custa. Eu trabalhei para ele. A grade é de vocês. É. Façam o Teleton. Então, realmente, o Silvio é um exemplo. Eu trabalhei para ele. Não só de comunicação, não só na comunicação. Generoso. Exatamente. A generosidade, Ele é a humildade incrível, dele é indescritível. Como é que você trabalhou com ele? Eu trabalhava com a Angélica. Lembra da Angélica? A Angélica, apresentadora. Apresentadora. Ela fazia um programa infantil na SBT. Eu era o roteirista do programa. Você era roteirista? É. E então, foi uma época muito feliz e eu vi a generosidade dele. Olha só, você, roteirista do programa infantil É. da Angélica Eu fiz no muitas SBT? coisas. No SBT eu fiz na Manchete e depois no SBT. Manchete, que hoje é a Rede TV. Rede TV. Eu Pois fiz é, quando era Manchete. Roberto, ainda. que maravilha. Mas é uma responsabilidade muito grande. Ah, sim. Ser roteirista de programa infantil. Totalmente. Porque o que a criança consome é o que ela vai absorver e Exatamente. traduzir em ações. Eu não era muito responsável, não. Eu fazia umas barbaridades, aí o pessoal reclamava: o que é isso? O que você está fazendo e tal. Mas era você é muito uma pessoa divertido. muito criativa, então. Ah, modéstia à parte, a gente faz o possível. Amante da liberdade, acima de tudo. Vai gostar do meu livro, então. Ah, é isso aí, eu queria que você mostrasse seu livro. Esse livro aqui, eu tenho muita alegria em poder mostrar em todos os lugares que eu vou. Pô, mostra pra câmera. Cadê a câmera? Olha só. Ó, mostra aí, meu. Esse é meu livro, que eu publiquei ele na pandemia, porque eu senti que era o momento que as pessoas mais precisavam de mensagens de vida. E divertido. E divertido, porque sempre tem uma Divertido. piada É. que é a escada para a mensagem de vida daquele dia. Então, cada página do livro é uma mensagem de vida por si só. Nenhum capítulo tem vínculo com o outro. Então, você pode ler aleatoriamente. Eu só falo na introdução, não leia ele de uma vez só. Que legal, cara. Deguste o livro. É uma pílula por dia, um drops. É o encontro do leitor comigo antes de dormir, ao acordar. Então, as ilustrações quem fez foi o Danilo Gentili, meu querido amigo. Sim. O Carlos Ilustra, que ele me indicou também. Aqui você tem várias cartas de recomendação. Você tem o Lacombe, jornalista, o Danilo, o Marcão do Povo. Ele falou: esse livro tem que estar na cabeceira do povo. Que legal. Alberto Danon, um grande jornalista da comunidade judaica. O presidente do Einstein. Olha E da só, CONIB, Confederação Israelita do Brasil, o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do conselho do Einstein. Então, esse livro aqui, ele inspira as pessoas. É aquele momento em que você precisa parar, ler a mensagem, absorver e se comprometer a aplicar naquele mesmo dia. É fácil. É um momento de reflexão. E esse é um quadro que já está na televisão também, de momentos de cabala. Quem quiser, é só acessar meu site para adquirir Fala o livro. qual que é o seu site. ravsani.com. Tá. Ravsani. E o seu programa, como as pessoas acessam O programa é todos YouTube? by Ravsani, B-Y-R-A-V, que Rav em hebraico é rabino, S-A-N de navio Y. Tá. By Ravsani no Instagram, by Ravsani no YouTube, by Ravsani em todas as redes sociais e na TV, sábado às 10 na Gazeta. Legal, A cara. gente está trazendo o judaísmo de uma maneira diferente. Eu O mesmo, não posso mudar. Não tenho o direito de mudar. Não é meu. É uma herança espiritual que recebemos há mais de 4.000 anos. Então nós precisamos simplesmente disseminar esses valores de uma forma mais moderna, de uma forma mais irreverente, para que seja num formato e numa linguagem acessível a todos. E é isso que nós estamos tendo muito sucesso, muito êxito, não só nas redes sociais, como na televisão. Eu vi você falando no programa concorrente aí, que você... Não existe concorrência. Não, Todo só mundo. soma. Não existe, Só soma. não existe. Mas que você está falando desse livro, existe uma tradição do humor judaico, que é uma coisa que pertence à humanidade, nessa altura, e você usa... É uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima, e é muito boa, porque grandes E você humoristas... ri de si mesmo. Mel Brooks, né? A gente tava vendo você falar do Mel Brooks, Jerry Lewis. Jerry Lewis. São grandes. Jerry Lewis fez minha infância, cara. Jerry Lewis era fenomenal. Jerry Lewis, eu agradeço. Seinfeld. É verdade. Tem vários. Cara. Woody Allen, pô. Woody Allen, bem lembrado. São grandes bem lembrado. caras e que tem uma característica própria de humor judeu, né? Sim, porque você ri de si mesmo e É isso que eu ia dá perguntar. força para que você encare as adversidades com mais leveza. Você acredita que nos campos de concentração eles se reuniam e faziam números de humor? Sim. O Viktor Frankl, que foi um judeu sobrevivente de Auschwitz, ele escreveu lá nos campos a logoterapia, que ajuda as pessoas a encontrarem sentido em suas vidas. E ele disse que quem sobreviveu àquele inferno, não as pessoas mais saudáveis fisicamente, e sim aquelas mais preparadas emocionalmente, intelectualmente. E aí eu enfatizo novamente a importância do conhecimento,
que é a arte que você, através de um esforço, você adquire um ativo inconfiscável. O que você adquiriu de conhecimento. Ninguém vai tirar de você. Os nazistas tiraram tudo dos judeus. Todas as riquezas, todas as posses, todos os bens materiais. Transformaram eles em números. Mas o conhecimento adquirido ajudou o Frankl e, dentre outros intelectuais, a sobreviverem àquele inferno. Inclusive muitos rabinos que saíram de lá e reconstruíram o judaísmo na América. Incrível. A relação do judaísmo com a educação ela é muito próxima desde criança, não é? Sim, porque o judeu ele obrigatoriamente é alfabetizado com os 13 anos. Com 13 anos o judeu ele deve ser alfabetizado em hebraico, Lashon HaKodesh, o idioma sagrado, porque no Bar Mitzvah, que é a cerimônia, Bar em hebraico em aramaico é filho, Mitzvah é o preceito. Então, com 13 anos, ele é filho do preceito, ele já é uma pessoa adulta. O Bar Mitzvah é a transição da infância para a fase adulta perante o judaísmo. É 13 anos. 13 anos os meninos e 12 anos as meninas. Sim. E é um momento em que você se prepara, você lê na Torá a porção semanal do seu Bar Mitzvah, você coloca o tefilim pela primeira vez, os filactérios, que é um preceito muito, muito especial dentro da nossa rotina, onde você se amarra com Deus logo de manhã, com caixas pretas que foram durante milênios preservadas, nos momentos de maior dificuldade, na Sibéria, quando os judeus foram mandados para lá, porque praticavam o judaísmo escondido e era proibido pelo regime comunista da época, os judeus eles jamais abandonaram esses preceitos. Então, muitos judeus foram pegos colocando o tefilim escondido e foram mandados para a Sibéria. Sim. E dentro dessas caixas existem os pergaminhos com os preceitos, com os mandamentos relacionados a essa mitzvah de tefilim. Então, o bar mitzvah já é um momento onde qualquer jovem ele já tem que receber uma dosagem de educação muito, muito intensa. Dentro da religiosidade, né? Dentro do que a doutrina ensina. O judaísmo não é uma religião. Nós somos um povo. Isso é importante. Um povo milenar e que recebeu uma missão. Uma missão de trazer luz para a humanidade. Então, todos esses patriarcas que eu citei no começo, eles foram testados várias vezes. E foram esses testes que deram a eles o mérito de serem os patriarcas. O pai, ele passa características para os seus filhos, mas o pai espiritual, ele passa características espirituais. E a personalidade dos filhos, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, Sará, Rivka, Rachel e Leá, Sará, Rebeca, Raquel e Leia, eles são os nossos pais espirituais. Sim. Então o DNA, a genética espiritual do povo judeu, que deu ao nosso povo a força e a bagagem para sobreviver todas as perseguições. Porque queriam nos enterrar, mas esqueceram que éramos sementes. Muito bom. Então essa força veio desses patriarcas e dessas matriarcas. Uma vez pediram para o Rabino de Ponovitch, que sobreviveu ao Holocausto, pediram para ele ensinar aos seus alunos uma grande lição. E ele compartilhou um episódio logo depois da guerra. Depois da guerra, o judaísmo estava devastado. Perdemos 6 milhões de judeus. Ninguém imaginava que 10 jovens sentariam numa yeshivá, numa academia talmúdica, para estudar a Torá dia e noite. E o Rabino de Ponovitch foi pego em cima de uma colina, ele contou isso para os seus alunos, que ele foi pego em cima de uma colina falando sozinho. E aí os alunos da época chegaram perto dele para escutar o que ele estava falando. E flagraram ele falando o seguinte: ali eu vou construir a yeshivá para 500 alunos. Ali eu vou construir a sinagoga. Ali eu vou construir a escola para as crianças. E fazendo planos que naquela época eram impossíveis de serem concretizados. Falaram, coitado, a guerra, o sofrimento da guerra deixou ele meio louco.
tudo que esse homem falou, ele fez. Que barato. E ele conta para os seus alunos, tudo que eu falei, eu fiz. Da onde vem a minha força? Desses patriarcas, dessas matriarcas. São os heróis do nosso povo. A reconstrução é uma história constante, né? Sim, sim. Não, e eu sigo uma conta no Twitter, que é o Auschwitz Memorial. No Twitter? Chama Auschwitz Memorial. E ele conta esses negócios. 6 milhões de judeus, né? Fica um número. Né? Mas conta a história de um por um. Muitos negros também. Ciganos, homossexuais. Mas eles contam a história de cada um. É um negócio doloroso. E você já foi no Museu do Holocausto? Não. Em Israel, em Jerusalém? O Yad Vashem. Quero muito conhecer. Não, você como jornalista, quero muito conhecer. Você tem que ir e faremos uma matéria lá. Maravilha. Comigo. Combinado, ótimo. E no Yad Vashem você entra. Quando você entra no museu, você vê várias fotos e rostos de pessoas. Fotos verídicas. E você se dá conta, puxa só, gerações deixaram de existir. Impressionante, cara. Cada rosto lá era uma história, era uma Cada pessoa, era uma trajetória, era uma bagagem. Ou seja, nós devemos, como comunicadores, abraçar essa causa. Sim. Para que isso jamais se repita. Por Isso que é muito importante. Lembrar e relembrar quantas vezes forem necessárias. E não deixar esse tema do Holocausto ser banalizado, porque foi um dos períodos mais escuros e tristes da história da humanidade. Envergonha a história da humanidade, o Holocausto. Você vê que... E eu, como neto de sobreviventes, me dói muito falar sobre isso. Mas mesmo que me dói, eu preciso falar. Seus avós eram de que país? Polônia, Alemanha e Romênia. O meu avô materno, ele sobreviveu fugindo e se escondendo, e uma família de não-judeus escondeu ele num estábulo. Nossa, não. Ele sobreviveu. Meu avô paterno sobreviveu milagrosamente, porque meu tio-avô sentiu o que estava acontecendo, fugiu e conseguiu os vistos com Oswaldo Aranha. Olha, você veio para o Brasil? Veio para o Brasil e o Oswaldo Aranha deu os vistos para ele. Olha, que legal, cara. E a família da minha avó materna morreu inteira. Só ela e a irmã conseguiram embarcar. E foi um milagre. Foi um milagre. Então eu sinto que se nós sobrevivemos, nós somos escolhidos e nós temos uma missão e temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Mas essa temática, por mais que me dói, eu sempre procuro falar quantas vezes for necessário para que jamais se repita, igual você falou. Não só contra o meu povo, contra qualquer nação, terrível, raça, origem. Por falar em povo, raça e origem, existe um tipo de judeu que não é exatamente com as características do senhor, né? Que não tem o mesmo tom de pele, que não tem o mesmo tipo de cabelo, que é o judeu etíope. Como é que é essa relação de Israel com o judeu etíope? É maravilhosa. Se você for para Israel, você vai encontrar várias. Porque Israel ficou... os judeus ficaram fora da terra de Israel 2000 anos de exílio. Desde a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos. Imagina, 2000 anos, um povo longe de sua terra, esse povo vai acabar. A Torá, o estudo... E a Torá não é um livro de historinhas, nem uma matéria que você estuda, fecha o livro, põe o diploma na parede e pronto, já nunca mais vou abrir o livro, não. Torá Haim, a Torá é a nossa vida, então nós precisamos estudar ela dia e noite. E o mesmo texto, quando estudado várias vezes, você encontra vários prismas e várias maneiras de extrair lições e ensinamentos daquela mesma passagem. Ela é infinita. Igual a Ética dos Pais escreve, a forba de Kulaba, revira ela de cabeça para baixo, que você vai encontrar tudo nela. Toda a sabedoria do planeta você vai encontrar dentro das escrituras sagradas. Então, quando, em 1948, Israel consegue a sua independência, milagrosamente também, porque Israel não tinha chance nenhuma, todos os países ao seu redor, era impossível. Então, milagrosamente, novamente, porque isso já estava determinado, já estava escrito, essa uma profecia que nós estamos vivenciando, o retorno dos judeus para a sua terra, fez com que judeus dos 4 cantos do mundo se reencontrassem. De várias regiões diferentes, com vários costumes diferentes, mas a essência, o verdadeiro judaísmo, o mesmo tefilin, a mesma mezuzá, a mesma Torá, nada se perdeu. Nada se perdeu.
Por quê? Porque a revelação, há mais de 3.300 anos atrás, no Monte Sinai, quando o povo de Israel sai do Egito, 49 dias depois eles recebem os 10 mandamentos no Monte Sinai e abraçam esse compromisso com a vida, foi tão intensa, uma revelação única na história da humanidade, que isso jamais vai se perder. Eu queria que o senhor falasse para quem não é judeu O senhor está no céu. Que o Rabino falasse para quem não é judeu. Só ele, senhor que ele foi roteirista da Angélica. Falei que ele era rodado. Sim. Mas eu queria que você explicasse para quem não é judeu o que é a Torá e o que é a Talmud e onde ele encontra a Torá. Pera um pouquinho só. Sim, Antes sim. dele responder, Vamos lá. eu Ele quero... falou várias vezes Torá. Sim, claro, bem Não, observado. antes de responder, é o seguinte, a essa hora eu tinha que falar da assinatura da revista, Sim. mas eu não consigo decorar. Então o Piva vai Porque me ajudar. a Oeste é uma revista digital que você recebe o conteúdo por assinatura. Por assinatura. Nós ter temos o site, que é um conteúdo aberto, e a revista, que é um conteúdo pago, onde a gente acaba até onde a gente tem articulistas fazendo análises de política, de economia e até de agronegócio, muitas vezes, que é o caso do Evaristo de Miranda. Augusto Bacana, Nunes, o José Roberto Guzzo. Augusto Nunes e José Roberto Guzzo. Quais temáticas tem de coluna? Política, agronegócio. O Dagô sempre vem com variedade. Aí ele tem ciência, insights essas incríveis. coisas. Diversão, um pouquinho. Economia. Você deixa o seu contato para os leitores entrarem em contato com você? Tem um mecanismo na própria revista, né? Sim, de você. Existe Você essa pode interação? Existe. Cara. Você pode deixar comentários e muitas vezes a gente responde. E também tem o e-mail oficial da Oeste, que as mensagens sempre acabam chegando pra gente. Bacana. Parabéns pelo conteúdo, Pô, pela, legal, cara. pela informação, né? E as pautas que você com muito carinho escreve, e os outros colunistas com muito carinho escrevem. Eu acho que o que a gente puder compartilhar. Né? Porque o rei Salomão, mais sábio de todos os homens, que já existiram, que existem, que ainda virão a existir, Shlomo Amelech, Shlomo que vem de Shalem, completo. Deus ofereceu tudo para ele pediu a sabedoria. Porque a sabedoria engloba tudo. A sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento acumulado. Mas o rei Salomão fala que o estudo, o conhecimento, a sabedoria vale mais do que dinheiro. Por quê? Quando eu tenho $100 aqui, eu te dou, acabou, eu não tenho mais. Agora, o meu conhecimento, quando eu compartilho com os outros, mais pessoas têm acesso a essa informação e ele continua comigo. Então, é um ativo muito precioso. Mais do que dinheiro. Inclusive, eu acho... Concorda? Não, eu acho que isso é uma questão muito importante, porque hoje o conhecimento está muito esparso através de redes sociais. É importante, eu sou muito adepto de você colocar na internet o seu conhecimento, a sua experiência de vida, de um jeito mais profissional, de um jeito mais... Isso fora da revista, falando assim, como pessoa mesmo. Eu acho que é importante você passar o conhecimento para as novas gerações, mesmo que você não se considere um grande... Sem vergonha, sem medo, sem receio. Às vezes os resultados serão inimagináveis e irão te surpreender. É isso aí. Então assine Mas você Oeste, perguntava, assine. Assine Oeste, inscreva-se no nosso canal. É mais barato que um cafezinho, né? Mais barato que um cafezinho por semana, e como o café está aumentando o preço também. Então, assine Oeste, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para ser avisado de novo. Nós temos 3 podcasts, vão virar 4 a partir de hoje. Quer dizer, já viraram 4 já quando estiverem assistindo esse programa. Está tendo uma viagem no tempo, aqui nós estamos um pouco confusos, mas com sem filtro. Qual o valor das Oeste sem filtro. Olha, quanto é que está a assinatura? Está 23, acho, né? Eu acho que está 23 ou 29,90. 29,90? É mais barato que um cafezinho. É mais barato. Por semana. Não, 23,90. 23,90. Eu recebi uma mensagem mental agora que é 23,90. É que é tão barato que a gente não se apega ao preço. Não, realmente é um bom preço, é um bom preço. É um bom preço. Você sabe que eu tenho a Aravsani Academy, onde eu compartilho o que existe de melhor das escrituras sagradas pela ótica da Kabbalah milenar judaica. Então agora a gente está estudando a sabedoria do rei Salomão. E a gente também cobra um valor de, se eu não me engano, é R$ 49,90 pelo nosso site, ravsani.com. E a gente está com centenas de alunos espalhados pelo Brasil que estão extraindo junto comigo, de uma forma bem aprofundada, mas uma linguagem acessível a todos, o que existe de melhor das escrituras sagradas. Bom, agora aquela sua pergunta. O que é a Torá, o que é o Talmud
e qual a relação dessas duas coisas com a Cabala que o senhor citou Muito agora. bom. E isso tem a ver com a Academy também, que eu vou falar. Por isso que eu abri a Academy. Porque eu quis compartilhar isso numa linguagem acessível a todos. Então, antes de mais nada, vamos brindar. Vamos brindar, cara. Lechaim, Lechaim. Lechaim quer dizer o quê? A vida. A vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. A Torá é o documento mais importante do povo de Israel. Torá vem da linguagem oraá, que é orientação. Ela não é apenas um livro que registrou os episódios da nossa história, não é um livro de historinhas, não. Se você lê ela como um livro de historinhas, isso vai virar uma esquete de humor na internet, isso vai virar um filme de Hollywood. Não. A Torá é a sabedoria divina. A Torá é o manual de instruções do fabricante, do Criador, Certo. para uma vida de qualidade no âmbito pessoal, profissional, espiritual. A Torá foi entregue no deserto, porque o deserto é um lugar de todos. E o deserto simboliza a simplicidade e a humildade. A Torá só vai pairar no coração daquele que é humilde. E ela não tem dono. É igual o deserto, é a terra de ninguém. Qualquer um que for lá abrir as suas páginas e abraçar o seu conteúdo e se comprometer com os seus valores, ele vai transformar a sua vida. Então a Torá ela só é possível de ser compreendida com a visão da Kabbalah milenar judaica, do Talmud, que é a Torá Shebel Peh, que é a Torá oral. E Kabbalah quer dizer o quê? Recibo. Recibo, é. Recibo. Moisés recebeu todos os textos escritos e as explicações orais em todos os primas e esferas. E isso foi registrado no Talmud para que não fosse esquecido há mais de 2000 anos atrás. Mas no início, isso era transmitido oralmente de pai para filho, de mestre para aluno. Então, sem a Torá oral, sem a visão da Kabbalah, os textos das Escrituras, eles são impossíveis de serem compreendidos, Piva. Vou dar um exemplo. Esse próprio tefilim que eu falei, o kshartam leot al yadecha, amarrarás como um sinal no seu braço, ve'ayu letotafot bein einecha, e como um sinal entre os seus olhos. Que sinal é esse? A Torá só fala isso. Então qualquer um pode ir lá e fazer um sinal, fazer uma tatu. O que ele vai fazer? Não, a Torá oral, o Talmud, a Kabbalah explica exatamente o que é o tefilim, como ele tem que ser feito, de que cor, quantas voltas, quais são os pergaminhos, quantas divisões. O sábado, que é um dos 10 mandamentos, Shabat. Shabbat. Zahoret Yom HaShabbat Lekatsho, lembrarás do dia do sábado para santificá-lo. Como eu vou lembrar? Shamor, guarde o sábado. Como eu vou guardar? Eu escrevo sábado numa caixinha e fecho? Não. Todos os critérios, todo o formato, o que é permitido, o que é proibido, quais são os labores que não podem ser feitos nos sábados, 39 melachot, 39 trabalhos proibidos no sábado, tudo isso está na Torá Shebel Peh, tudo isso está na Torá oral, no Talmud, na Kabbalah, que já traz a essência mais mística de cada coisa, de cada assunto. Então, é um conjunto de fatores que vão proporcionar para o ser humano a visão correta das Escrituras. E por isso que eu abri a Academy, porque nela a gente consegue abrir as Escrituras Sagradas do hebraico original, Lashon HaKodesh, que foi o idioma que Deus usou para criar o universo, que é diferente de todos os outros idiomas. Sim. Que um grupo de pessoas falou, o céu vai ser sky. Isso vai... Não, em hebraico, cada nome ele tem a sua essência. No caso, céu, Shamaim, que se você dividir pela Kabbalah, a palavra Shamaim, lá tem água. A essência do céu é água congelada. Então, sem essa visão da Kabbalah, do Talmud, da Torá Shebel Peh, das Mishnayot, dos Midrashim, é impossível você entender o que Deus quer de você com esses conselhos, que o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, ele não chama os preceitos de mandamentos. Sim. Ele chama os preceitos, as mitzvot, de conselhos. Conselhos extraordinários, que vão fazer com que a sua vida se transforme. O ângulo da sua visão vai mudar. Você vai parar de apenas existir e vai começar a viver. Nossa. Agora, de verdade. Você está usando um kippah. Qual é o significado do kippah?
Boa pergunta dele. Sempre tive essa curiosidade, eu nunca tive A kippá, essa cobertura, não é um preceito, Mas a cobertura. mas virou um né? costume costume. com fonte talmúdica, que grandes sábios cobriam a sua cabeça. E essa cobertura simboliza que existe uma força maior acima do nosso cérebro. E em respeito, um sinal de humildade, um sinal de que essa lembrança não pode ser em nenhum momento banalizada, nós cobrimos a nossa cabeça para jamais se esquecer da presença de Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Por isso que a gente cobre a cabeça. Alguns judeus usam inclusive um chapéu em vez da kippá. Que já é uma vestimenta especial para que a oração seja com uma roupa especial, uma roupa digna de se apresentar na frente de um rei. E no caso, a oração, quando você abre o Sidur, que é o livro de rezas, você está conversando com o rei dos reis. E aquela espécie de costeleta que fica assim... Isso já é um costume racídico Racídico. dos judeus europeus, Tá. que se fecharam Como é que muito. chama esse- O iluminismo ameaçou o judaísmo, Ah, o judaísmo original. Então, muitos líderes racídicos, eles começaram a se fechar e alguns costumes foram implementados, uma vestimenta diferente, né? um chapéu diferente. No caso, os judeus racídicos, eles usam um shtreimel, que é uma peça de pelo, e esse shtreimel ele foi escolhido para ser utilizado no sábado, no Shabat, nos Hagim, nas festividades, uma vestimenta especial, mas também algo que diferenciava os judeus daquela cultura iluminista que estava tomando conta da Europa. E essa cultura ela tinha como missão apagar o judaísmo. sim. Apagar. Isso não é importante. Agora são tempos diferentes, outras filosofias elas têm que entrar em vigor. E o judaísmo sempre lutou pelo seu direito de existir, respeitando todas as culturas, respeitando todas as outras religiões, mas querendo a sua liberdade, querendo a sua tranquilidade para poder continuar levantando essa tocha que foi acesa por Abraão lá atrás, há mais de 3.300, há mais de 4.000 anos atrás. Então, no caso Abraão, o que eu estou falando é que a kippá ela não é um preceito, mas ela foi abraçada de uma forma tão calorosa que ela virou uma obrigação agora já. Então você vai ver, nenhum judeu que vivencia o seu judaísmo deixa de vestir o seu solidel, a sua kippá. Solidão. Que a kippá em hebraico é cobertura. E outra coisa que eu ouvi você falar, assim, eu sou kardecista. Mas eu não respondi dos verdade, cachinhos, né? Você viu só? verdade. Então, pela Torá, a proibição é você não fazer com navalha na raiz a sua barba até esse ossinho aqui. Os judeus racídicos eles embelezaram essa mitzvah, esse preceito, e deixaram a mais. Tá. Como uma maneira de embelezar essa fonte da Torá. Tá. Isso também fazia com que eles se diferenciassem e, de certa forma, se protegiam. A sua cultura ela se mantinha fechada, de tal forma que o iluminismo e outras fontes de idolatria e que não são compatíveis com o monoteísmo e com a cultura milenar judaica entrassem nas aldeias. Tá. Mas é os peiot. Peiotes. Peiot. Então, e é um costume também. É um costume. É um costume dos judeus racídicos. Eu sou kardecista. Assim, fui criado no kardecismo e tal. Então a gente tem uma ideia de espírito. Você deve saber, é uma evolução. O espírito pode continuar para outra dimensão ou voltar para evoluir na Terra. Agora, eu vi você dar uma explicação sobre a visão que vocês têm do espírito, que eu achei muito interessante também. Eu queria que você explicasse. Eu vi Você um viu programa. Era eu. Eu vou te explicar. Parece que até você estava falando de uma divisão de alma com O espírito. que você está vendo aqui não sou eu. Tá. Eu digo mesmo. Essa imagem aqui não sou eu. Essa é a roupa. O corpo é a roupa. A alma é a minha verdadeira essência.
E Deus soprou dentro do ser humano a alma que lhe deu a vida. Vai par be'apon nishmat chaim. E o Zohar, a obra máxima da Kabbalah, escreve Mandenafar midilei nafar. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Sim. Então, se a minha alma é um sopro divino, então dentro de mim existe uma partícula divina. É a minha alma. O que acontece? Nós recebemos uma existência física que foi projetada pelo boss para que a gente pudesse plantar e plantar num cenário de meritocracia, aonde eu posso fazer o bem e o mal. O livre-arbítrio está aí. Sim. O corpo puxa para um lado e a alma puxa para o outro. O equilíbrio é o segredo para o sucesso, mas mesmo quando você atende às necessidades do corpo, você não está atendendo às necessidades do corpo simplesmente por um prazer vazio. Você está utilizando todo o materialismo como um meio para que a sua espiritualidade entre em vigor de uma forma mais intensa. Então, pela visão do judaísmo, o meu eu verdadeiro é a minha alma. Agora, o que você está vendo é o meu corpo. Igual, ninguém vai falar que se eu começar a mexer essa manga aqui do meu paletó, todo mundo sabe que dentro tem um braço que está Claro. que tá se mexendo, não é a roupa. O corpo é só a roupa. Mas é muito importante viver, plantar com suor. Porque aí esses serão os frutos que nós colheremos quando a existência espiritual prevalecer no mundo vindouro, depois de 120 anos bem vividos aqui na Terra. Não, então, Essa é a visão praticamente judaica. Não tem muita diferença, na verdade. Aqui tem um quadro no programa Mulheres. Minha querida amiga Regina Volpato, que é apresentadora, e uma vez por mês eu sou convidado, o padre Juarez de Castro e o Alexandre Scaldini, que é espírita. E sempre o espiritismo e o judaísmo, eles não entram em conflito. Na maioria das vezes. Às vezes sim. Às vezes sim, mas na o que maioria você das vezes, falou na maioria agora- das vezes não. Na maioria das vezes não. E ela sempre enfatiza isso, a Regina. Mas, igual eu falei, não somos uma religião, É. somos um povo que recebemos uma missão, recebemos a Torá, e a gente está disseminando esses valores cada vez mais para que a humanidade evolua como uma família que deve ser. Mas você falou, só um negocinho que é negócio de espírito também. Sim. Você falou uma coisa que era assim, que o espírito parte e é devolvido a cada dia. Ah, sim. Quando nós dormimos, a alma isso. sai. Tá. Igual você recarrega a bateria do seu celular. Tá. Então ela sai, se reenergiza e volta. Tá. Então quando você dorme, você está 1/80 da morte. Ah, tá. Então quando você acorda, é um milagre. Tá. Deus te deu mais um dia de vida, a tua alma voltou. Então a gente agradece isso. Muito legal. No Moderni, antes de lavar as mãos, Shehezar Tabinishmatik, você devolveu a minha alma. E é um motivo de agradecimento, porque existem pessoas que vão dormir e não acordam. Então só o fato de abrir os olhos, estar vivo e receber mais um dia de vida é motivo para dançar de alegria e vir aqui para o Oeste gravar nas nuvens. Não é verdade? É isso. Muito bom. Israel é formado por 12 tribos, né? Sim, as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Jacó que teve o seu nome modificado para Israel. Sim. Israel. Por isso que nós somos Bnei Israel, os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? As 12 tribos. Essas tribos se perderam. E sobraram apenas algumas delas. A maioria do povo judeu que hoje está aí são descendentes da tribo de Yehudá, tribo de Judá, judeus. E é só uma das tribos, então. Benjamim também tem a tribo de Benjamim, a tribo de Levi, e que também os Coanim saíram da tribo de Levi, os sacerdotes que serviam no templo. Mas as outras tribos se perderam. Originalmente os rabinos eram todos da tribo de Levi, né? Não. Os levitas serviam no templo, assim como os Coanim, que saíram dos Leviim. Eles receberam esse mérito porque eles não se envolveram no bezerro de ouro, que foi um pecado muito, muito grave que aconteceu quando Moisés sobe. Ele fica lá em cima 40 dias, 40 noites, e quando ele desce, o povo foi influenciado por uma parcela que saiu do Egito junto, e essa idolatria, essa cultura egípcia era de idolatria e de
servir animais. Então eles fazem o bezerro de ouro. Arão, irmão de Moisés, ele tenta segurar as pontas, pegando o ouro, pegando a prata para ganhar tempo, para Moisés voltar logo, mas não deu certo. E os levitas não participaram do pecado, do Retaegel. Não participaram. Então, naquele momento, eles são escolhidos. O serviço no templo era dos primogênitos. Então, sai dos primogênitos e passa para a tribo de Levi e os Koanim que saíram da tribo de Levi. Mas os rabinos, eles são aqueles que estudaram, se capacitaram e decidiram dedicar sua vida em prol da disseminação, da educação, da comunicação, cada rabino na sua área, cada rabino atua no lugar onde ele se sente melhor. E como é que se torna rabino hoje? Estudando. Todos os dias. Todos os dias. Nunca vai acabar. Você sabe que quando a gente termina de ler a Torá uma vez por ano, os rolos da Torá, assim que a gente termina em Simchat Torá, a gente já começa. Para deixar claro que você não acabou. Você nem começou ainda. Ela é infinita. É infinita. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. E uma coisa também técnica. Eu fiz circuncisão porque eu tinha uma fimose braba. Você sabe que ele queria fazer também? O Piva. Eu fiz. Ele me chamou. Ele veio no meu escritório. Ele queria fazer. E aí eu falei, mas Piva, tá bom. Aí eu trouxe o médico, ele fugiu. Só porque o médico tinha Parkinson. Perigoso. Aí fugiu, não tô brincando. A minha esposa mandou embora. Mas você sabe que a circuncisão é um pacto que Abraão fez. Imagina, Abraão fez com 99 anos, sem anestesia, nele mesmo. Nossa, mesmo? Nossa, Foi cara. E no próprio corpo é um pacto meu. com Deus. A circuncisão. No 8º dia de vida, já Abraão foi com 99. Mas no seu filho ele já fez no 8º dia de vida. E assim todos os meninos do sexo masculino, dos judeus, dos 4 cantos do mundo, no 8º dia de vida, a não ser que por problemas de saúde não seja possível, aí se espera um pouco mais, o Mohel, que é um especialista, erudito, que estudou todas as leis do Brit Milá, ele faz a cerimônia, que é um pacto, é uma celebração espiritual, e não é igual muitas pessoas acham que é uma cirurgia, não. É um pacto, é um Brit, e isso traz muitas bênçãos para a pessoa e evita muitas doenças também. Isso é comprovado cientificamente, é importante falar. E o prepúcio chama Shmok. Ah! É isso mesmo. Tá lembrando da época dele de roteirista. Muito bom. E o Piva tá aqui já faz quanto tempo já? Do teu lado aqui na bancada? Não, a gente vai variando. Essa cadeira é eventual. A gente vai variando é? De acordo com... Bacana, hein? O Piva se ofereceu porque ele é interessado em Não, traz sempre o Piva. Ele faz perguntas boas. É verdade, ele fez perguntas boas. Não, o Piva, ele falou, eu me interesso pela cultura judaica e tal. Eu falei, você eu tenho um interesse pessoal pela cultura judaica, de verdade. Bacana. Tem muitos brasileiros que me escrevem. Tem até ateus que me escrevem. Ateus. Eles falam, Rabino, eu não tenho religião nenhuma, eu não faço parte de nenhuma cultura específica, mas eu amo o que você fala e continue produzindo esse conteúdo. Isso é gratificante demais. Nossa, e é possível se converter ao judaísmo? É possível, mas não precisa. O judaísmo não é uma fé proselitista. Nós não acreditamos que o mundo inteiro tem que ser... As pessoas elas obrigatoriamente precisam se converter ao judaísmo para cumprir a sua missão na Terra. Não. Nós não acreditamos nisso. Cada nação tem a sua luz, cada cultura tem a sua contribuição. E o judaísmo tem a sua missão, igual as outras nações têm as suas respectivas missões. Então nós não somos uma fé proselitista, mas se uma pessoa quer se converter, mas tem que querer de verdade, ela pode se converter. É um processo que não é rápido e ele é concretizado na terra de Israel, no tribunal rabínico, na mais alta corte rabínica do planeta hoje, que está em Israel. E a pessoa, no caso do homem, ele faz a circuncisão, ele mergulha na mikve, nas águas das chuvas que purificam, as mulheres também. E ela se converte, e a partir do momento que ela se converte, ela abraça os 613 preceitos do judaísmo. Mas uma pessoa que não nasceu como judeu, ele completa a sua missão como ser humano, filho de Deus, assim como eu sou, assim como ele é, porque só existe um Deus que nos criou. E a humanidade recebeu 7 preceitos. Os 7 preceitos dos filhos de Noé, que quem me segue no YouTube
Tem vários vídeos que eu falo sobre as 7 mitzvot de Bnei Noach. Mas a conversão, ela existe, mas ela não é uma conversão que, por ideologia, nós não queremos converter o mundo. Não faz parte da visão judaica. E tem outras religiões que pensam diferente. Se você não pensa como eu penso, você não vai ser salvo. E você não vai ser morto. Isso pela visão judaica não existe. A Não existe. conversão no judaísmo não está ligada à salvação, né? Está ligada a servir. É uma opção um da propósito. pessoa de querer fazer parte e se identificou muito a ponto que provou que quer. É. Provou que quer. Você vê, Ruth era do povo de Moab. Ela era princesa. O pai dela era o rei Eglon de Moab, que era um povo inimigo de Israel. E ela abriu mão de todo o luxo do palácio para ir atrás de sua sogra Naomi. Foi morar em Israel, viveu na pobreza, passou fome com ela, mas ela queria se converter. Ela provou e foi até o final. E aí ela se transformou numa mulher que se casou com Boaz, que era o juiz de Israel. Desse casamento sai Oved, que teve um filho chamado Ishai. E Ishai teve um filho, um menino, chamado Davi. Que foi rei de Israel. Então olha a recompensa de Ruth. Porque ela abriu mão de muitas coisas em prol do que ela acreditava que era o correto. Então o judaísmo, ele, em diversas passagens, ele enfatiza que lefum tsa'ara agra, de acordo com o esforço, será a recompensa. Muito bom. E você, eu vi uma vez você falando, acho que no Instagram, não sei, em algum lugar, sobre a importância do silêncio. Achei muito legal você falar. O som do silêncio. O som do silêncio. Eu escrevo para o Diário de São Paulo toda Ah. segunda. E tem um artigo, ele pesquisou aqui. Tem um filho, artigo que eu sou de falei casa. sobre o som do silêncio, que precisa ser apreciado. Por isso que o Shabat é um dia tão mágico que a gente se desconecta de tudo. Deus criou o mundo em 6 dias, parou de criar no 7º dia. Então nós paramos de criar imitando Ele, testemunhando que Ele é o Criador. Então a gente se desconecta de muita coisa para se conectar com a nossa essência, para se conectar com Deus, para celebrar em família. Então não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada. É você, tua família, e são orações especiais, são refeições especiais, são vestimentas especiais. Então esse silêncio, ele tem que ser apreciado. Hoje as pessoas, elas não estão tendo tempo nem de escutar, não querem nem terminar de escutar. O seu WhatsApp já tem áudio acelerado. É verdade. Não é? Você pode aumentar. O vídeo, o podcast, com certeza as pessoas vão pulando, elas querem tudo cada vez mais rápido. E oferta, a geração coisa, é muito né? imediatista. Então eu escrevi sobre isso Muito no legal, Diário de São cara. Paulo. Né? Muito bom. O Shabat começa ao pôr do sol. Pôr do sol de sexta até a saída das estrelas de sábado. E é um dia muito especial. É um dia para Hashem. É um dia que a gente se conecta com Ele. Você sabe que o Shabat é a fonte de todas as bênçãos da semana. E o Shabat, pelos grandes sábios da Kabbalah, eles já começavam a sua preparação para o sábado desde quarta-feira. Eles já começavam a meditar, já preparavam as velas. Era outra geração, né? Era outra geração. O judaísmo, ele enfatizou em diversas passagens dentro da nossa literatura que existe Eridat Adorot, o declínio das gerações. Então a geração do meu avô era mais elevada do que a minha, do meu bisavô era mais elevada do que a minha, a do meu tataravô era mais elevada do que a minha. Hoje a cultura ocidental pensa diferente. Não, o jovem hoje quer saber mais do que os mais velhos. É verdade. E não querem escutar os que os mais velhos têm a dizer. E nós não podemos desprezar o que eles têm a dizer. Porque pela Kabbalah, essa geração anterior ela é muito mais elevada. Por quê? Porque ela está mais próxima daquela revelação do Monte Sinai, dos 10 mandamentos. E você tem filho? 4. Entendi. Não queria falar. Mas já é o jornalista investigativo. É o jornalista que foi roteirista do programa infantil da Angélica no SBT. E Muito como bom. é que estão eles de bem. fé? Então, De fé. eu aprendo muito com ele. É. Quem é o sábio pela visão judaica? Quem? Qual a definição do sábio? Aquele que aprende com todos. Ah, muito bom. Eis é o Raham, quem é o sábio? Alomed Mikoladam, aquele que aprende com todo mundo.
Muito bom isso. Todo mundo. Não, por acaso é um povo que se espalhou por todos os países. Sim, sim, sim. E o Brasil tem raízes judaicas. Sim, Tem, é fortíssimo. verdade. Tem, os judeus estão aqui desde 1500. Fugindo da Inquisição e ajudaram a construir esse nosso Brasil. A primeira É sinagoga verdade. é em Salvador, não é? Em Recife, Recife, primeira sinagoga perdão. das Américas. Recife. Foi Recife? Sim. Perdão. Os judeus, eles fugiram da Inquisição, eles estavam lá. Era uma colônia holandesa. Era Mas depois voltou coração. a ser portuguesa. É. E aí eles foram para Nova Amsterdã, que virou Manhattan. É. Sim. Os judeus fundaram Nova York. Sim, Poderia ser aqui. Mas eu fui Mas tem numa- muito é o chamado cristão novo, não Sim, tem? são os judeus que fugiram da Inquisição. E tiveram que disfarçar. Eles se converteram ao cristianismo, porque senão eles iam morrer. É. Mas eles praticavam o judaísmo em casa escondido. Então tem muitos cristãos novos, né, que eles acabaram nascendo em lares onde alguns costumes eram preservados, eles nem sabem por quê. E se você for analisar, são costumes que têm muita similaridade com os preceitos da Torá. Ah, tá. Então existe um documentário, eu não sei se você já viu, A Estrela Oculta do Sertão. Não. Você pode assistir esse documentário que fala muito sobre os Bnei Anusim, né? São os filhos desses judeus que foram forçados a se converter na época da Inquisição, senão eles eram queimados na fogueira. E é verdade que... Muitos fugiram, Sim. muitos foram expulsos. Aqueles que não queriam sair de lá, eles se converteram de forma Sim. formal, Formal, é. mas em casa continuaram fiéis aos preceitos do judaísmo. O avô do Silvio Santos, o trisavô, Dom Isaac Abravanel, ele era ministro das Finanças dos Reis Católicos Fernando e Isabel. Olha, E em 1492, quando os judeus foram expulsos, o rei falou para ele: Dom Isaac, os judeus vão embora, mas você fica. Você pode ficar. Você é meu ministro. E ele, que tinha uma fortuna incalculável, ele abriu mão de tudo, saiu com a roupa do corpo, falou: não, o povo judeu vai Eu vou junto. e eu vou junto. E essa história está nesse livro, que eu falo a origem do Silvio Santos e que eu falo sobre o verdadeiro líder, que é aquele que está ao lado do povo em todas as horas, em todas as etapas. Não só nas horas boas, que como legal. principalmente nas horas difíceis, que o líder ele tem que assumir a posição de líder e acompanhar o seu povo e a sua comunidade. Inclusive o rabino, um dos principais alunos do Hafetz Haim, que foi um dos mestres da literatura judaica, um dos maiores rabinos das últimas gerações, que escreveu várias obras, contribuiu muito com a Torá no povo de Israel. Ele tinha um aluno muito especial, um dos seus principais alunos, que foi o rabino Elhanan Wasserman. E ele foi para Nova York no meio do período que estourar a guerra. Os judeus já estavam começando a ser perseguidos. Ele foi para Nova York por algum motivo, alguma missão, e ele tinha a opção de ficar lá e não voltar para a Europa. E ser salvo e não morrer. Ele falou: não, meus alunos estão lá. A minha yeshiva está lá. Como é que eu vou ficar aqui? Voltou e morreu com seus alunos. Nossa. Impressionante. Esse é o líder verdadeiro. É o líder verdadeiro. Bom, Rabino, a gente sabe que você está com outro compromisso. Vamos ver. Estão me esperando agora lá na Lesp. É verdade. Então, Abi, vamos... Mas vamos voltar aqui, por que não? Sem Meu escritório dúvida. aqui na Faria Lima, sede do Instituto Rav Sani na Faria Sem Lima. dúvida. Aí, Do Lami Faria Lima, e aqui está pertinho na Paulista. Do lado. Vamos fazer aqui mais vezes esse bate-papo. e Mas como traz você o Piva. disse, sem Será um dúvida. prazer. Traz o Poxa. Piva. E como você disse, grato por mais um dia. Mais um dia de vida. E a Se você oportunidade acordou hoje, sinal que o mundo não poderia continuar sem você. Muito bom. E porque ele quer. Exato. Então, Muito ele confia em você. Você não pode decepcionar. Te deu mais um dia de vida. Muito legal isso, cara. Muito bom. Porque... Shalom. Shalom. Muito obrigado Shalom, pela querido. pela sua Piva. presença. Que Obrigado Deus te ao Piva abençoe com a também. maior das riquezas. Amém. Saúde. Brachá ve'atzlachá. Bênção de muito sucesso para você também. Obrigado. Brachá Você ve'atzlachá. também. Muito obrigado. E que a gente possa vivenciar momentos de paz, de união
e que, através do conhecimento, da educação, da disseminação dos valores, a nossa sociedade, o nosso Brasil, evolua cada vez mais e se transforme num exemplo para toda a humanidade. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Shalom, shalom, shalom. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente. E semana que vem tem mais. Muito obrigado ao Cine Oeste. Inscreva-se no canal. R$23,90. R$23,90. É isso aí. Valeu, obrigado. Até abraço. a semana que vem.